todos os dias que o restaurante abre, eu como lá. Um almoço bem feito. Que pagar 1,30. Essa casa é uma grande ajuda. Não teria como se manter se não fosse na casa de estudante. A pessoa aprendeu como trabalhar. Não é algo que te joga no mercado de trabalho, tu tem que saber tudo. Acho que tem um custo-benefício bom, são uma infraestrutura excelente, não tem do que reclamar. Você sabe quem administra as casas do estudante? E quem organiza os restaurantes universitários? Ou mesmo quem concede benefícios como a Bolsa Permanência? Cuidar destas e de outras questões a fim de garantir o bem-estar dos estudantes é o trabalho da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE. A PRAE, na verdade, ele tem uma história longa, né, que começa nos anos 60 do século passado, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul sempre teve a tradição, desde lá do início, né, mesmo sem a existência do Plano Nacional de Assistência Estudantil, enfim, de criar condições para que seus estudantes pudessem se manter estudando aqui na URGS, né? E eu digo 1960, porque é a idade, por exemplo, do restaurante do centro aqui, né, e da Casa do Estudante, da Cefave, né, do restaurante do Campos do Vale, que remonta àquela época, né? Só para reconhecer a importância que a universidade dá pela manutenção do estudante no aspecto de permanência, né, e saída com sucesso, né? Então, nesse decorrer desse período todo, de 1960 para cá, ela já teve várias denominações, né? Ela já foi superintendência, já foi secretaria, já foi secretaria de assistência estudantil, já foi secretaria de assuntos estudantis, já foi Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários também. Então, ao longo do período dessa construção, né, é que vem se dando a maior, em determinados períodos, maior ou a menor importância ao tema, né? A Pró-Reitoria ela tem uma vice-pró-reitoria, que também exerce a função de diretor, né, da infraestrutura, né, que é o nosso colega Elton, e tem uma diretoria que trata dos assuntos pedagógicos, né, que é a Angélica, que administra a parte toda da assistência social e de bolsas, né, do programa de bolsas. A infraestrutura, no caso, que é o vice-pró-reitor, ele engloba todos os restaurantes universitários, as casas de estudantes, né, também a parte de lazer e a parte de esportes, que é a nova divisão que foi incorporada para a reitoria nos últimos tempos, né, e a colônia de férias de Tramandaí e de Capão Novo, né. Fora isso, temos o programa de bolsas, né, que ele atende as antigas bolsas Reúne, que foram criadas no decorrer do programa Reúne, de expansão das universidades, as bolsas que nós chamamos de bolsas treinamento e as bolsas permanência, né, que agora muda a denominação em função da bolsa permanência do MEC, né. A bolsa Reúne e a bolsa permanência, tá, que agora ela vai mudar de nome em função também do conceitual do MEC, né? A bolsa permanência ela passa a ser aquela bolsa oferecida pelo MEC. Então nós tínhamos até então essa denominação Reúne e permanência, ela provavelmente vai mudar essa denominação. E as outras duas bolsas, a bolsa treinamento e a bolsa treinamento SAI, tá? Essas duas primeiras específicas para o público beneficiário da assistência estudantil, aquele público de estudantes de graduação que passou pelo processo de avaliação socioeconômica. E as outras duas modalidades para o público de estudantes de graduação em geral. Fora isso, tem o auxílio moradia, que é para aqueles estudantes que não conseguiram vaga na casa estudante aqui do centro. Eles têm no período até o próximo edital, se não forem chamados, eles têm o auxílio para poder se manter fora da casa estudante, né, com aluguel em conjunto com outros colegas. Esse edital ele é publicado 2 vezes ao ano, né? Agora a gente está em fase que ele já está publicado agora para o segundo semestre, e é feita a seleção
um edital específico para a moradia estudantil e um outro edital para os programas de benefícios. Nós temos ainda um auxílio material escolar, né, que visa também para alguns determinados cursos, por requerimento do aluno, de poder receber esse auxílio, que também é um programa a ser reestruturado, né, mesmo porque a partir deste ano, com os alunos cotistas, né, que embora a universidade desde 2007 tenha um programa de ações afirmativas, agora o Ministério da Educação criou um programa para todas as universidades, e a nossa universidade amplia até 2017 para 50% de vagas para estudantes da afrodescendência e de escola pública, né? Então tem esse programa também para atender esses cotistas, né? Tem auxílio transporte, né, que também ele visa atender não só os alunos que são do programa de benefícios de Porto Alegre, mas também da Grande Porto Alegre, né, nos dois sentidos, né? E nesse sentido, além disso, temos fora dos auxílios para alunos Bolsa Permanência do programa de benefícios, né? Nós temos também o auxílio eventos, né, que é o auxílio individual ou auxílio coletivo para estudantes que queiram participar de congressos, de exposições, seminários, né, com ou não apresentação de trabalhos. Quer dizer, é um rol de benefícios, né, que se apresentam para os estudantes por dentro do Programa Nacional de Assistência Estudantil, né. Agora passa das 13 horas. O público aqui no restaurante universitário do Campus Central já não é mais tão grande. Porém, estima-se que, em um dia de movimento, sejam servidas aqui quase 2.500 refeições. Calcula-se também que do público que utiliza os restaurantes universitários, 80% seja de alunos. O preço baixo dessas refeições é um dos principais atrativos para a comunidade acadêmica que utiliza o benefício. O auxílio alimentação, que a gente chama, né, que é o acesso ao restaurante universitário também. Não dá para imaginar vocês se mantendo o dia inteiro estudando, né, se não tiver uma alimentação a preço justo, né, de certa forma, né, e balanceado nutricionalmente, né. Tem que ter esse tipo de apoio. Ele se torna mais acessível financeiramente para estudantes de baixa renda, que é uma coisa assim que tem entrado cada vez mais na universidade pública por causa das cotas. Então acho que realmente tem um grau de importância bem elevado dentro do sistema universitário. A manutenção desse preço é feita através de subsídio. Uma parte desse subsídio vem através do Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, e outra parte pelo custeio da universidade. É bom porque, independente do lugar que tu tá, tu vai ter um jeito de se alimentar. Quem não consegue se alimentar, não consegue comer alguma coisa, não vai conseguir estudar direito. E estando na ESEF, estando no centro, o Vale, enfim, sempre tu vai ter algum lugar que tu vai poder almoçar bem, uma comida saudável. Isso ajuda bastante no estudo. É bastante acessível, o preço principalmente. E, ao contrário de muitos falam, não é um lugar de todo ruim, porque tem espaço, é um clima agradável, tu pode conversar com o pessoal que tu conhece, fazer uma social, e a comida é bastante boa e variada, não tem aquela mesmice de todos os dias. Além disso, a gente pode garantir também o que é de novo, né, que é a divisão de esportes, que é todo diretor acadêmico, ou então todo estudante que seja atleta, né, que compete pela URGS, né, ele também tem, pela divisão de esporte, ele tem condição de receber auxílios, né, desde de uniforme, de despesa para viagens, para competições, enfim. E os diretórios acadêmicos do DCE podem se aproveitar desse recurso para formular campeonatos, competições internas na nossa universidade, né. A gente tem auxílios específicos para os diretórios acadêmicos, né, que são os auxílios coletivos. Tem auxílio específico para os diretórios. E, no demais, é atendida toda a comunidade que procura o programa de benefícios, né. Os restaurantes universitários é para toda a comunidade, não só de alunos, como também de técnicos e docentes, né. E o programa de benefícios é para todo aluno que nos procura. Ao todo, as 3 casas do estudante da URGS possuem 542 vagas, distribuídas pelo Campus Central, Campus Saúde e Campus do Vale. Nelas, estudantes do interior
vindos de outros estados ou mesmo intercambistas, encontram um espaço sem custos para a moradia e para o estudo. Ele tem duas divisões, tá? Que é a divisão de acompanhamento, de seleção e acompanhamento psicopedagógico social e a divisão de bolsas e auxílios. Tá? Uma das divisões, a divisão de seleção e acompanhamento psicopedagógico social, a responsável pelos editais e pela seleção do público alvo dos benefícios, e a divisão de bolsas e auxílios voltada para um público mais amplo, né? Ela é responsável pelo processamento do pagamento dos benefícios e também do gerenciamento das vagas de bolsas, das 4 modalidades de bolsas que a PRAE oferece, e também o pagamento dos auxílios financeiros para participação em eventos, que é para o público de alunos de graduação em geral, não necessariamente usuários do programa de benefícios. Ele tem alguns critérios socioeconômicos, alguns critérios técnicos, tá? Que é prerrogativa do assistente social definir. Então, nós temos uma equipe de assistentes sociais que trabalham na definição dos conceitos e também na análise dos casos, conforme cada caso, né? Porque tem que analisar a situação como um todo, mas o parâmetro de renda ele já é definido pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES. Né? Então, esse corte preferencial, o público-alvo preferencial da assistência estudantil, conforme a política nacional, é aquele que é oriundo de família, cuja renda per capita é de até 1,5 salário mínimo. Tá? Então, esse é o público preferencial da assistência estudantil, já definido em 2010 pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil. Tá? A partir do corte de renda, entram alguns outros critérios de vulnerabilidade, alguns outros indicadores de vulnerabilidade que aí, conforme o caso, eles são analisados e estudados na sua particularidade. Né? Indicadores como problemas de doença na família, condições de moradia, né? se é alugada, se é própria, enfim, critérios técnicos, né? Que aí é um trabalho interno de estudo socioeconômico. A casa de estudante é um benefício, a moradia estudantil ela é um benefício específico para moradores que passam pela avaliação socioeconômica. Então, é dentro do nosso público de beneficiários, que a gente chama. São alunos que são identificados com uma vulnerabilidade socioeconômica. Então, ele é específico para isso. O restaurante universitário, ele é para toda a comunidade, mas este público específico tem um preço reduzido. A assistência estudantil para a universidade é muito importante, condição quase que sine qua non para a existência das ações afirmativas na universidade, para a existência de uma abertura democrática dentro desse espaço institucional. Acho que tem algumas pessoas que têm mais dificuldade nessa área, para condução, alimento, questão de livros, xerox. Acho importante ter uma comissão que fosse responsável para cuidar desses casos especiais. Assim. Bolsa é um benefício que ele é universal, né? E a bolsa, por isso que tem um comitê de bolsas também na URGS, né? Ele deve atender não só a parte de assistência, que é a nossa, mas vocês têm que estar envolvidos também no ensino, na pesquisa e na extensão, né? Então, as bolsas da extensão, as bolsas da pesquisa, né? E as bolsas de monitoria, por exemplo, da Pró-Reitoria de Graduação, você também tem que ter acesso a isso. A proposta, né, para esse semestre é um estudo para ampliar esse número de bolsas, né? Porque nós entendemos também que nós temos que ampliar muito mais a expectativa de vocês terem uma experiência acadêmica, né, do que simplesmente ter um auxílio financeiro para se manter. Um estudante, geralmente, é uma pessoa que está vindo da escola, sem experiência nenhuma em trabalhar ou fazer qualquer coisa além da escola. Então, as bolsas, eu acho que é uma coisa muito importante para a pessoa aprender como trabalhar. Aprender a acordar cedo, aprender que tem um chefe, aprender hierarquia de trabalho, aprender que tem outras confusões na vida, além da faculdade, além de trabalhos, além de estudo.
Sempre a bolsa é uma experiência, né? E é uma experiência guiada pelos professores, o que te traz um conhecimento melhor. Não é algo que te joga no mercado de trabalho, tu tem que saber tudo. O pessoal está mais disposto a ensinar, a passar os conhecimentos. Isso é bem importante. Além de contribuir para as necessidades básicas dos estudantes, como alimentação e moradia, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis também se preocupa com o acesso deles ao esporte, ao lazer e ao convívio social. Aqui, na colônia de férias de Tramandaí, os estudantes têm acesso a um lugar de diversão e descanso. Outra forma de atender a comunidade universitária, e não só estudantes, mas professores e técnicos, são as duas colônias de férias no litoral norte, né? Tramandaí e Capão Novo. Capão Novo hoje está fechado para reforma, né? Mas Tramandaí continua aberto, né? Fica ali na Avenida da Igreja, quer dizer, 2 quadras do mar, onde os estudantes, os técnicos e professores, ao longo do ano, mediante o acesso ao telefone da divisão de lazer aqui na Casa do Estudante, fazer reservas para ir fim de semana, enfim, né? Ou então marcar um grupo de estudos e ir para lá. Lá também nós utilizamos aqueles espaços de hospedagem para professores que têm trabalhos de campo no litoral, né? Muito utilizado nesse sentido. Ou então profissionais, quando vão desenvolver alguma atividade no Secrimar, eles se apropriam daquela área também. Quer dizer, são várias formas de entretenimento, né, que estão disponíveis através da Pró-Reitoria, né? Eu acho que tem um custo-benefício bom, a infraestrutura é excelente, não tem do que reclamar com relação a isso lá. Ela tem vários espaços de convívio lá dentro e também os quartos são muito bons, são tem espaço devido, as camas. Eu acho que o lugar em si ele é bom. Uma tendência, e até pela própria missão que nos foi dada, né, desde o final do ano passado, é de ampliar. Né, é de ampliar. Mas também é um momento de ocupação de espaço da política nas universidades. Não é isso, não estou falando da URGS, né, mas é das universidades como um todo. Né, o que se compreende quanto a importância da inclusão, né, e a importância da universidade dar atendimento para essa inclusão de estudantes na universidade. Isso não é só da rede de universidades, isso acontece inclusive na rede de institutos federais, que eu tive a felicidade de acompanhar um período. Lá também tem um debate muito intenso sobre de mostrar a importância e demarcar isso, né, dentro da estrutura dos institutos. Quer dizer, então eu acho que não é só aqui, nos institutos, é no Brasil inteiro que essa política vem crescendo e que, digamos, a expressão, as refregas, né, as disputas são muito constantes, né, e acontecem a todo momento, né, mas sempre no intuito de trazer melhores condições para os estudantes. Né. Nós temos no Campus do Vale um RU, o RU6, que ele já está em fase de conclusão de obra, né, a previsão de entrada em funcionamento dele é no ano que vem, né, provavelmente para metade do ano, o segundo semestre, a gente tem ele já em funcionamento, né? Tem já um projeto desenvolvido para uma casa do estudante também no Campus do Vale, que ainda está em fase de conclusão desse projeto, né? E estamos prospectando áreas nas adjacências do Campus Central para a construção de um novo restaurante universitário e de nova casa do estudante também. Eu acho que esses espaços de lazer têm que ser cada vez maiores e melhores da maneira que é realmente atualmente. São bons, são muito bons e tem que continuar crescendo isso, porque faz parte do âmbito universitário, não só o estudo, o ensino, mas também as relações interpessoais dos estudantes, professores e demais da comunidade. Eu diria assim que é um mundo muito grande, né? Os restaurantes universitários, sem falar nisso, né? Teria que lembrar, mais 2 casas de estudantes, que é a Cefave e a CEURGS, que tem autogestão, mas tem todo o apoio nosso logístico na manutenção, enfim, de reformas, ampliação, enfim. Os restaurantes universitários, em número de 5, né, e que até final do ano que vem estamos inaugurando mais um no Bloco 4, lá no Campus do Vale, né. Nós temos um programa dentro do Campus Litoral Norte que está sendo implementado também, que a gente acredita que até 2015 haverá o primeiro vestibular lá no Litoral Norte. O projeto político-pedagógico está quase pronto. O projeto do espaço, né, está sendo, agora com uma dificuldade
na FEPAM, né, de autorização do ponto de vista de aprovação de, enfim, né, para apropriação lá do espaço, né? Nós também temos uma casa de estudante no campus do Vale, que depende também da aprovação da FEPAM, que é uma previsão de que, se autorizada esse ano até 2015, a gente possa ter esse espaço oferecendo para a comunidade. Nós estamos negociando um terreno aqui no centro para uma casa de estudante que seja atendimento múltiplo, né? Não só para a graduação, mas atender a pós-graduação, os alunos PEC-G, relações internacionais, ter uma ala para professores visitantes, que vai ser bem próximo. Essa semana a gente está com a intenção de fechar a negociação, né? Mas então é um universo amplo, né, de espectro que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis atende, né?